Bom, vamos lá então. Falar de Ibovespa, né? Para quem me acompanha na Super Quarta sabe que desde os 113 mil pontos eu aguardava uma correção e ela não veio, isso me deixa bem frustrado, né? A gente já está aqui, deixa eu até contar quantas semanas de alta seguidas, consecutivas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 semanas consecutivas de alta para o índice Bovespa. Isso é um recorde. Isso é um recorde, até porque a gente não vê isso, tá? Sem nenhuma semana de queda. Inclusive tem gente mal acostumada, né? Tem gente perguntando assim, por que essa semana não está subindo tanto? Eu falei, pô, já são, até que está subindo, né? São muitas semanas consecutivas de alta. Porém, o índice Bovespa agora chegou numa região bem importante, que eu já falei dela, que seria os 121 mil pontos. Nesse momento a gente fechou 120, 420. E dada essa força toda, acho que a gente vai bem firme e forte para o teste dos 121 mil pontos. Mais uma vez eu vou dizer que eu não acho que romperemos livre, leve e solto. Não acho que a gente vai passar do 120 com muita força se não houver uma correção. Tá? Não, tem que haver uma correção. Tecnicamente é preciso haver uma correção. Não existe nada que sobe assim tão rápido, dentro do mercado financeiro. Então uma correção é bem-vinda. E teria como um ponto de suporte ali o 113. Ok? Mas nem o fluxo de notícia tá fazendo isso, né? Não tem um fluxo de notícia que derrube. Parece que o cabaré resolveu colocar ordem na casa, então não vem nada que derrube. Nós tivemos a decisão do Copom agorinha mesmo de manter a taxa de juros, tá? Isso muda nada nos seus investimentos, né? Então a gente teve essa decisão do Copom agora de manter a taxa de juros. Um ciclo de queda da taxa de juros dá uma impulsionada no índice, fato que dá uma impulsionada no índice, né? Mas ela não começou ainda. Vamos ver o comunicado. O comunicado pode ser um comunicado que mostre uma possível inflexão dessa taxa, o que destravaria valor em diversas ações, o que destravaria valor, inclusive, para o índice Bovespa. Mas eu continuo com a mesma cabeça que eu falei semana passada. Tá? A gente está subindo, o Ibovespa tá indo, a gente está tendo um alívio muito grande do risco, mas a gente tem um PIB que desafiador pela frente, principalmente no segundo semestre. Tá? Então vamos olhar aqui para esses 121 mil pontos, tá? Como um ponto realmente de inflexão, um ponto decisivo para esse mercado, porém sempre com um pé atrás, na minha opinião, relativo a um rally mais forte do mercado. E aí tem uma pergunta interessante do Wellington, que eu vou até emendar aqui com essa questão do índice Bovespa, mas eu vou fazer uma segunda parte, né? Uma segunda parte aqui dessa nossa super quarta para responder a pergunta dele. Então o índice Bovespa é isso. Na minha opinião, deve haver uma correção de 121, precisa haver, né? Mas pela força do mercado, eu acredito que a gente até ultrapasse o 121 em algum momento ali na frente, depois de uma correção, para dar uma aliviada nos indicadores, para dar uma aliviada no próprio mercado. A gente está vendo o gringo entrar com muita força e isso acaba ajudando nesse ponto aqui. Tem um outro ponto importante que é o seguinte, tá? Nós temos a indústria de fundos, eu até postei no nosso grupo lá do FIA Black, a indústria de fundos está com saque líquido. A indústria de fundos estando com saque líquido, significa que se em algum momento nós tivermos uma volta desse dinheiro para os fundos, eles vão precisar alocar. E para que alocar? Para poder conseguir superar o benchmark, no caso o índice Bovespa, né? Ou até mesmo o CDI, os multimercados, porque eles se utilizam da renda variável para superar o CDI. Então, isso também pode, em algum momento, trazer um fluxo mais positivo para a Bolsa. Tá? Então, fica ligado também que nem só de cabaré vive o otimismo, o pessimismo da Bolsa. Às vezes, o investidor, com o sinal da queda da Selic, ele começa a ficar presente para correr mais risco, e aí ele começa a fazer uma alocação maior em renda variável ou nos fundos, e isso pode gerar, então, uma pressão maior de compra aqui. Vamos ver, vamos aguardar, tá? Então, assim, para mim, uma correção é bem-vinda. Por enquanto, a gente está com eu estou otimismo que deve ultrapassar os 121, porém, economicamente, tá?
eu acho que a gente vai ter um PIB em retração no segundo semestre, o que poderia ser compensado com uma Selic em baixa. Tá? Então, assim, mesmo a queda do PIB com a Selic caindo, o mercado poderia ir para cima no segundo semestre. Beleza? Mas isso aí é uma projeção, é um pensamento aqui, algo mais para o segundo semestre, tentando desenhar um cenário possível aqui.